O nosso bate-papo de hoje é sobre empreendedorismo. A gente vai afunilar um pouquinho mais falando sobre o empreendedorismo na área da estética, no segmento da estética. E o nosso convidado de hoje é uma super autoridade nesse assunto. Eu converso a partir de agora com o professor Luciano Caricol. Ele que é consultor de empresas, coordenador e professor universitário com mais de 20 anos de experiência, tem formação em ciências econômicas, pós-graduação em administração de marketing e finanças e mestrado na área de administração em planejamento e estratégia empresarial. Ou seja, a pessoa mais indicada para falar para a gente de empreendedorismo. A gente vai dar umas dicas para a gente vai segmentar um pouquinho, falar um pouquinho sobre o empreendedorismo na área da estética. E olha, ele é uma autoridade, como vocês já estão sabendo, e eu acabei de apresentar, e ele vai começar falando com a gente. Eu quero começar dando as boas-vindas para ele, não só aqui no GPI, não só no nosso elenco de professores, mas boas-vindas aqui nesse nosso bate-papo, aqui no site do GPI. A gente está sempre trazendo os professores, sejam coordenadores, para falar, trazer esses temas que são amplamente falados na sala de aula, nas nossas pós-graduações, mas a gente recorta um pouco, um bate-papo rápido de 15, 20 minutos aqui, para a gente poder externar para a sociedade em geral. Professor Luciano, seja bem-vindo mais uma vez, obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, e eu vou deixar você fazer a sua saudação inicial e já perguntando, empreender, que coisa difícil, ou não? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Neemias, pela oportunidade. Agradeço a todos aí, ao pessoal do GPI, ao público que nos estiveram ouvindo. E espero compartilhar um pouco da experiência que nós temos aí com os ouvintes e os alunos também do curso de pós-graduação da GPI, que eu acho que tem tudo a ver, é muito importante. Eu acho que, Neemias, você me fez uma pergunta. Eu não acho que empreender é uma coisa difícil, Neemias. Eu acho que se você fizer tudo planejadinho, a coisa fica fácil de desempenhar. Basta ter um bom planejamento, basta ter uma pesquisa de mercado decente, basta ver qual é a estrutura que você tem que ter conhecimento em custos, tem que ter conhecimento em marketing, tem que ter conhecimento na parte jurídica, tem que ter uma série de conhecimentos para poder obter sucesso na área de estética e as demais áreas. Eu acho que isso é fundamental. Tem muita gente que, às vezes, Neemias, entra numa determinada área sem ter conhecimento suficiente para administrar uma empresa. E isso não é uma coisa, não é uma brincadeira, não é uma coisa fácil. A pessoa tem que ter um embasamento, tem que ter conhecimento para obter sucesso. E tem muita Não é gente que brincar de ter entra empresa, né? Não é brincar de ser chefe, vamos brincar de ter uma empresa, não é assim. Exatamente, exatamente. Eu tava dando um curso uma vez para um pessoal da área de estética, onde eu perguntei sobre a parte financeira, sobre a parte de custos, e eu perguntei para uma aluna, eu falei, quanto você cobra em tal procedimento? Ela falou um valor lá, por exemplo, aqui vai R$ 90. Aí eu falei, tá, como você chegou nesse preço? Como você chegou em R$ 90? Por que você vende esse procedimento a R$ 90? Ah, Luciano, porque na clínica do Neemias, ele cobra 80 e fica mais ou menos próxima da minha clínica. E na clínica do Luciano, ele cobra 100 e também fica mais ou menos próximo no bairro. Então, para não ser mais barato e não ser o mais caro, eu estou cobrando um preço mediano. Eu falei, tá, mas qual é a sua margem de lucro? Qual é... Ela não sabia Não nada, né, sabia. mesmo. Não. Então, eu acho que a gente não pode fazer as coisas assim, na maluquice. E eu costumo dizer, eu sou do interior e eu sei que a galinha, quando canta, quando ela bota ovo, ela canta bastante. E eu falo que o ser humano está acostumado a comer ovo de galinha, porque a galinha faz propaganda quando bota, Neemias. E a propaganda é fundamental.
é a chave do negócio. Eu tenho que me mostrar para o público, para os possíveis clientes que eu terei, ou os clientes que eu tenho que me mostrar no mercado. Tem dois Ninguém... ditados populares, inclusive, desculpa lhe Ah, cortar, mas tem dois ditados imagina. populares que dizem, um diz que a propaganda é a alma do negócio, e o Sim, outro diz que ninguém sabe o que calado quer. Não é isso? exatamente. Ninguém sabe o que calado quer. E nós temos, Neemias, algumas eras dentro do marketing, onde a primeira era focava muito o produto. Então, como a oferta era menor que a demanda, você fizesse o que fizesse, o produto por si se vendia. Você não precisava fazer propaganda. Num segundo momento, nós tivemos o contrário. Depois mais ou menos próximo da Segunda Grande Guerra, um pouco depois, nós tivemos o quê? A segunda era, onde a era foi na propaganda, porque muita gente adquiriu conhecimento por ocasião da Segunda Guerra, com tecnologias que os governos financiaram e tudo mais, e acabaram aprendendo muita coisa. Então, eu acho que essas pessoas, esses empreendedores, esses industriais, entraram no mercado depois fazendo uma série de ofertas. Então, a oferta aumentou, e aí o que aconteceu? A demanda era alta e a oferta era alta, e aí continuaram fazendo a venda no produto, porém ia vender quem fizesse a melhor propaganda, porque tinham outras pessoas fabricando os mesmos produtos, então ficou diferente. E depois a situação diferenciou, inverteu. Ou seja, a oferta hoje em dia é maior do que a procura. Então, eu tenho que focar no meu cliente. Antes eu focava no produto, depois eu passei a focar na propaganda e hoje eu tenho que focar no cliente. Por quê? Vai ganhar o cliente quem se antecipar, quem pensar nele, quem fizer as coisas de encontro com as necessidades que ele tem. Muitas vezes nem o cliente sabe o que é bom para ele e das necessidades que ele tem. Às vezes ele não tem essa visão e você tem que passar isso para o cliente, você tem que se antecipar essas necessidades e falar para ele o que é que está acontecendo. E aí eu ponho o quê? O cliente é o rei. Você tem Acredito que tratar eu, o cliente como um rei. acredito eu, e você pode me corrigir se eu estiver errado, que Claro. adentrando agora na parte da estética, na área de estética, por exemplo, isso é mais que fundamental. Esse cuidado com o cliente, esse trato com o cliente, Sim, mostrar para o cliente o que ele pode ter de vantagem ali com aquele produto ou com aquele serviço de estética, né? Porque é uma área que está crescendo exatamente. bastante, é uma área que está crescendo bastante. E, assim, eu vejo, por exemplo, aqui em Teresina, eu estou falando de Teresina, você está em São Paulo, a gente pode trocar essa ideia, compartilhar. Aqui em Teresina, por exemplo, eu vejo alguns estabelecimentos de estética que tratam a questão não só da estética, mas a questão do bem-estar, né? Porque quando a gente está trazendo estética, a gente está falando também de bem-estar, da promoção da saúde mental até. Você chegar num local, que seja um spa, um local que você tem serviços de estética, serviços de bem-estar, serviços de spa, você está com certeza trabalhando a sua saúde mental. E os estabelecimentos, aí eu falo daqui, que trabalham isso, saem na frente, eles saem ganhando. Diferenciais. São os diferenciais, um serviço a mais do que aquele estabelecimento que oferece simplesmente uma manicure, uma pedicure. Então, por que não você, no Sim, seu estabelecimento, oferecer, sim, o serviço de manicure, de pedicure, mas também o serviço de massagem, um serviço de bronze, se você tiver um local, se você tiver uma piscina, por que não incrementar? Então, assim, fala um pouquinho daqui e você, com certeza, deve ter uma visão bem mais macro, né, sobre o assunto, porque, assim, quem faz isso sai na frente, anos-luz na frente, né? exatamente. Eu tenho visto, Neemias, que as pessoas que estão... Nós tínhamos conversado anteriormente, e você me pediu até algumas dicas do que empreender, de como a gente fazer. Eu vou até já falar sobre isso, usando isso como diferencial, para você ver. Eu conheço pessoas que trabalham na área
da estética, e elas estão fazendo atendimento nas casas das pessoas até por conta da pandemia. Sim. É uma prática que não era tão trabalhada antes da pandemia, que começou a ser bastante trabalhada agora pela ocasião. Virou mais uma Então, opção, né? Principalmente agora. virou mais uma opção, exatamente. E eu tenho algumas clientes que já até me relataram isso, além de fazer os procedimentos nas casas dessas pessoas, elas acabaram ampliando o lado com o idoso e começaram a meio que fazer como se fosse uma terapia, conversando. Por quê? Porque a maioria das pessoas, para não falar quase 100%, está trancada dentro de casa, principalmente os idosos. E esses idosos, eu vejo pelos meus pais. Os meus pais, desde que começou a pandemia, raramente saem de casa. Quando saem de casa, fecham os vidros do carro como se estivesse numa nave espacial, para não ter contato com ninguém, vai no posto, e então está desse jeito. E aí, a esteticista tem ido para fazer os procedimentos na casa das pessoas, dos idosos, porque é uma necessidade de saúde fazer esse tipo de tratamento, principalmente para idosos. E, além disso, ela faz uma terapia com a pessoa. Ela conversa, ela dá atenção, ou seja, ela faz uma série de outras coisas. Ela gasta mais tempo para isso? Sim, mas ela cobra pelo serviço dela. E ela tem tido bons resultados com esse tipo de clientela. Eu acho que é uma das saídas que a gente tem, porque é um público, é uma forma nova de desempenhar a função que antes era só dentro da clínica e quase nada mais, entendeu? Todo um cuidado, né? Com certeza, é todo um cuidado que você tem que ter. Então, eu vejo pela minha mãe mesmo. A minha mãe faz isso, e vai uma esteticista, que a minha mãe sempre foi cuidadosa, e passa um monte de cremes e usa e faz vários procedimentos. E a esteticista vai lá e ela passa, ela trabalha, ela gasta o dobro do tempo do que ela gastaria dentro da clínica, pelo tempo que ela disponibiliza para conversar, para dar atenção. Mas ela está cativando, né? Além de estar cuidando, de estar exercendo um serviço de maior excelência, ela está cativando o cliente. E isso está fidelizando a clientela da esteticista que está fazendo isso. Por quê? Todo mundo gosta de ser bem tratado. Você, quando vai num bom restaurante, você até paga mais pela refeição, pelo atendimento, tudo. Pelo diferencial que o restaurante oferecer, você vai pagar mais. Exatamente, você vai pagar mais. Por quê? Porque vale a pena, você tem aquilo claro para você e as pessoas vão enxergando dessa maneira. Tá? Professor, eu tenho uma dúvida em relação a específico. A gente está puxando um pouquinho, falando de empreendedorismo de modo geral, mas a gente falando também, afunilando um pouco para a questão da estética. No segmento da estética, específico, você acredita, você orienta, seja melhor as pessoas nicharem, escolherem um segmento específico, um nicho dentro da estética? A estética é muito ampla, isso a gente vê nas nossas aulas. Exatamente. É melhor também, tal qual algumas outras áreas, ou se não todas as áreas, o profissional escolher que área da estética ele vai trabalhar, se ele vai trabalhar com terapia capilar, se ele vai trabalhar com a aromaterapia, com massagem, se ele vai trabalhar com manicure, pedicure. É melhor se é questão de drenagem linfática, harmonização facial, enfim, são várias as possibilidades de trabalhar com estética no mercado de trabalho. É melhor, você orienta que o profissional escolha, niche o seu negócio, melhor do que sair atirando para todos os lados? Eu acho que você tem que ver qual é a necessidade que o público tem. Primeiro, você precisa escolher um nicho de cliente no mercado. Você quer trabalhar com homens, você quer trabalhar com idosos, você quer trabalhar com mulheres, você quer trabalhar com jovens, você quer trabalhar com meia-idade. Você vai escolher isso, né? Você vai ver qual é a necessidade
Porque não adianta você, às vezes, só trabalhar com um tipo de procedimento e os seus clientes precisarem de mais procedimentos dentro da área da estética e você não trabalhar. Eu acho que é importante você ter um vasto conhecimento. Agora, o que você pode fazer, até uma das ideias que eu já dei aqui em São Paulo, e é uma coisa que a gente que tem sido bem aceito, vamos dizer assim, eu e você montamos uma clínica. Eu me especializo mais numa área e você se especializa mais numa outra área. E a gente trabalha, tem escritórios, Neemias, que têm trabalhado assim, eu acho que é uma ideia também que a gente pode aplicar na área da estética. A gente pode, por exemplo, pegar várias esteticistas, até com várias especialidades que cada um vem a ter, e até fazer o atendimento dentro de uma clínica, colocando uma secretária para atender todo mundo, e a gente dá um telefone para cada um dos esteticistas. O espaço é o mesmo, a secretária é a mesma, porém, conforme a ligação que cai para a secretária, ela atende como sendo a clínica de um, a clínica de outro, e as pessoas atendem no mesmo local. E isso, inclusive, me permita pontuar e, ao mesmo tempo, questionar, que a gente está aqui conversando, Sim, você está aprendendo claro. bastante. Isso nos traz à tona um outro ponto importantíssimo na hora de empreender. Você disse, nós temos uma estrutura física, temos uma secretária que está recebendo as ligações para cada um daqueles profissionais. Então, como se cada um fosse uma clínica diferente. Exatamente. No mesmo ambiente, isso traz à tona a questão do networking, que é muito importante quando você quer empreender, quando você tem uma empresa, quando você assume a responsabilidade de gerir um negócio, né? Então, assim, o network é muito importante. Se eu sou um profissional da estética, por exemplo, que trabalho com harmonização facial e estou ali no mesmo ambiente, compartilhando a mesma secretária, compartilhando a mesma estrutura física que um outro profissional que trabalha com uma outra área que não é harmonização facial, que trabalha só com sobrancelha, com micropigmentação, por exemplo. Exatamente. Isso vai ampliar as possibilidades de uma maneira gigantesca. Estou certo? Certíssimo, Neemias, porque você vai trocando experiência, vai trocando conhecimentos e todo mundo acaba ganhando com isso. E o maior beneficiado de tudo isso, sabe quem é? O cliente. O cliente. Por quê? Porque você vai poder atender melhor o cliente. Ou seja, se um profissional não está naquele determinado momento, naquela hora que aquele cliente precisa que seja naquele dia, mas aquele profissional já tem um procedimento marcado, eu posso ter outro profissional dentro da mesma clínica, vamos dizer assim, para poder atender esse cliente. E a gente vai trocando. O importante, Neemias, é você atender a clientela, sempre da melhor maneira possível. Eu costumo dizer que a gente vê por aí muito profissional causando um momento trágico para o cliente, enquanto a gente tem que causar um momento mágico para o cliente. Gostei da dica. O marketing tem que ser assim. Você tem que saber trabalhar o marketing. Entendeu? Eu acho que são várias as maneiras que você tem de atender a clientela. Então, tem dicas que depois no curso eu vou passar, que não cabe a gente ficar... Não é uma aula, é mais um bate-papo aqui. Mas eu acho que isso é muito importante. Você tem que saber fazer as coisas, entendeu? Eu acredito... Pode falar, sim. Fica à vontade. Pode falar. Não, você falou, é preciso saber lidar com o cliente, tratar bem o cliente e encantar o cliente, né? Encantar, exato. Mais do que o cliente espera. Isso é o momento mágico que eu falei. Esse é o momento mágico. Esse é o momento mágico. Porque se o cliente... Você vai fazer um procedimento, você está pagando por aquele procedimento, vai ter o procedimento realizado, e vai fazer uma harmonização facial, tá? Você espera o quê? Que tudo aconteça dentro do previsto.
Quando você chegar lá e tem um algo a mais, aquele atendimento diferenciado, que você faz a coisa de uma maneira diferente. O ser humano adora frescura, Neemias. O ser humano é apaixonado por frescura. E se você tratar o ser humano com essa frescura, vamos dizer assim, Sim. não tem quem não goste, Neemias, porque a mesma perna de carneiro que o aborígene australiano, que dos aborígenes contemporâneos são os mais atrasados do planeta, a mesma perna de carneiro que ele come lá, ele mata o carneiro, passa no fogo e come arrancando com o dente, nós comemos com 3 taças, 6 talheres, 3 pratos diferentes. Exato. E você vai falar que isso, comparando com o que o aborígene faz, isso não é uma frescura. E a carne parece que fica até mais saborosa, só pelo fato de você estar saboreando, né? Degustando dessa maneira. Então, são esses os diferenciais que a gente tem que promover. Quando você vai apenas comprar alguma coisa, o procedimento é um só. Eu vou, compro, pago, recebo, levo embora e acabou. Mas quando você recebe esse algo mais, vai marcar, você vai gostar, vai fidelizar a clientela, tem um monte de decorrências positivas desse tipo de coisa. Então, é isso que eu falo. Você, por exemplo, um casal onde o marido nunca dá uma flor para parceira, ele chega do nada e dá uma flor para parceira, tem parceira que vai falar assim: você fez alguma coisa de errado e está querendo me agradar. Não, não é isso. O legal não é você dar presente para a sua parceira, para o seu parceiro, para o seu cliente, só no dia do aniversário dele. Só no dia que você casou. Momentos que ele não espera também. Esse momento ele está esperando ganhar alguma coisa. Até porque se você não lembrar, a pessoa vai ficar, lógico, vai ficar até zangada com isso. Mas, do nada, você chegar e falar: olha, é porque eu gosto de você, é porque eu quero continuar com você. Eu quero lhe prestigiar. Né? Os clientes gostam de ser prestigiados. Eu lembrei de você, eu pensei nessa ação para você. Exatamente. Olha, eu quero... Isso é para agradar você. Isso é um mimo que eu estou dando para você, por você já ser meu cliente há 5 anos, há 2 anos, há 10 anos. Quem não gosta disso, Neemias? Exatamente. Todos adoram, então, todos nós, como você falou. Eu acho que esse meio de campo que tem que ter, não é só você pôr um atendimento ali, uma pessoa, uma secretária, para fazer aquilo que já é esperado. É obrigação. Isso é obrigação. Tá? Você tem que colocar um profissional na retaguarda para fazer a venda do seu produto, a venda do seu profissional, do seu conhecimento para o cliente. E isso quase ninguém faz, Neemias. Essa é a diferença. E o pós-venda, então, esse que está lá embaixo, que muita gente não faz, né? Depois que você conseguiu, você tem o cliente, tá? O cliente usou do seu produto ou do seu serviço, depois é perguntar, tem um pós-venda, como é que foi a experiência, o que a gente pode melhorar, como posso lhe agradar mais ainda de uma próxima vez. Isso na estética, na saúde estética, então, é fundamental, porque, olha, quem procura esse tipo de serviço, né, a pessoa, o homem ou a mulher, ele quer se sentir bem, quer se sentir melhor do que o que ele está no momento. Se eu vou a uma barbearia, se eu vou a um spa, eu quero sair de lá melhor do que eu estou entrando. Do que eu entrei, é lógico. Eu fui do jeito, eu quero agregar e sair de lá melhorado. Então, esse é o momento mágico que eu falo. É você receber mais do que você espera. Não é todo mundo que sabe fazer esse tipo de coisa, Neemias. A gente vê muita gente boa, mas não sabe trabalhar.
Para isso, teria que estudar, se especializar ainda mais, e é isso que eu vou Exato. fazer dessa minha última pergunta. Agora, porque a gente vai encerrar esse bate-papo aqui, depois, em outras oportunidades, a gente vai falar mais, você vai estar aqui outras vezes aqui no nosso site do GPI, mas para encerrar Claro. esse bate-papo agora, que eu vou liberar você, que eu sei que você teve um dia super puxado hoje, eu queria que você destacasse essa importância da especialização, essa importância da profissionalização, da capacitação continuada. Essa capacitação continuada. Todos nós, independente de ser da área da estética ou não, da área das ciências econômicas, no seu caso, da área de marketing, da minha área também, a gente tem que estar estudando sempre, é uma capacitação continuada, estudar para toda a vida aí para poder se especializar e oferecer o diferencial, não é isso? Eu concordo plenamente. A gente não tem mais aquela mão indo, e não são duas mãos, Neemias, é uma mão só. A estrada do profissionalismo é uma via de mão única, só para frente. Não tem uma indo e outra voltando, não tem uma, esse estuda e esse não estuda. Daqui para frente, já há um certo tempo, é contínuo. Você vai ter que estudar, estudar, estudar e estudar cada vez mais. E é aquilo que eu falo que hoje em dia um curso de graduação somente já não tem o mesmo valor que tinha há um tempo atrás. Você precisa fazer uma especialização, depois outra especialização e depois outra especialização, porque quanto mais especialista você for, melhor você vai poder atender o seu cliente. Tá? Então, eu falo que graduação, a maioria das É o básico pessoas nos hoje, né? grandes centros já tem, Neemias. Eu falo, isso é que nem nariz, todo mundo tem um. Isso é que nem cabelo, a maioria das pessoas tem, entendeu? Então, eu costumo falar que não tem mais lugar para gente tímida no mercado, você tem que saber se vender, não tem mais lugar para pessoas que não tenham conhecimento, que não tenham formação, não dá mais para trabalhar com charlatanismo no mercado. A gente tem que ter profissionais especializados para cada área do mercado. Eu acho que isso é o diferencial de hoje em dia. E se você não fizer isso, Neemias, vai ter outro que faça no seu lugar. Por quê? Porque, dependendo da área até, Neemias, a gente vê hoje, por exemplo, eu, para lecionar, eu leciono por ensino remoto. Eu posso dar aula para uma pessoa que, para você, por exemplo, aí na sua cidade e eu aqui, e você assistir a aula remota da mesma maneira. Ou seja, se eu não tomo cuidado e não me especializo, daqui a pouco eu tenho um profissional lá da Bélgica, lá da Índia, do Canadá, dando aula para o aluno daqui. Então, E o aí você vai mundo está perder o ficando espaço porque exato, não está acompanhando. O mundo está ficando pequeno, Neemias, e vai se estabelecer no mercado quem sair na frente. É isso. Fica aí essa reflexão agora para a gente, para esse finalzinho desse nosso bate-papo, para que a gente sempre Sim, esteja aí estudando, nos especializando e acompanhando a velocidade com que o mundo está evoluindo, né? exatamente. Eu queria lhe agradecer mesmo por esses minutos desse bate-papo. Já deixar aqui Claro. registrado, dizer que você vai voltar mais vezes, a gente vai conversar mais, O né? maior prazer. Trazer esses conhecimentos, esse bate-papo foi tão leve, eu aprendi bastante aqui com você. Você disse que nem ia dar dicas agora, deixar para depois, mas acabou dando várias dicas para a gente, tenho Sim. certeza. E seja para empreender na estética ou não, quem está assistindo, quem vai assistir aqui essa nossa conversa, vai ter muitos insights aí dessa sua fala. Muito obrigado, obrigado por fazer parte do GPI, obrigado por esse bate-papo, e eu conto com você mais vezes aqui, tá bom? Ok, fique à disposição. Quando quiser bater um papo novamente, podemos conversar sem o menor problema. Me ponho à disposição, agradeço a você, agradeço a todos os ouvintes pela oportunidade de estar me manifestando aqui, transmitindo um pouquinho de conhecimento. E futuramente, com certeza, bateremos um novo papo. Ok? Tchau, tchau, professor. Obrigado mais uma vez. Tchau, até mais.